Então, saudações a todos. O grupo é composto por mim, Marcos Esperandil, pelo João Guiche e pelo Paulo de Almeida. E a gente vai apresentar sobre a origem e evolução dos sistemas agrários no Rio Grande do Sul. Para a gente falar sobre esse tema, a gente precisa entender alguns conceitos iniciais. O primeiro conceito seria o conceito de espaço agrário, uma vez que ele é fundamental para a gente compreender as formas de agricultura e a evolução dos sistemas agrários presentes em determinada região. Então, para Milton Santos, o espaço agrário é o conjunto de relações que refletem processos históricos e sociais em diferentes escalas, como, por exemplo, vilarejos, cidades ou regiões. Já para Leibniz, o espaço agrário é a organização das coexistências, né? Ou seja, um conjunto de pessoas que vivem em determinada região e que coexistem, ou seja, compartilham relações interpessoais e compartilham relações com o meio em que vivem. Outro conceito bastante importante nesse estudo é o conceito de paisagem. Ela é conceituada como a interação materializada entre elementos naturais, tecnológicos, socioeconômicos e culturais. Ela possibilita uma análise ampla do espaço geográfico, sendo também interpretada como um espaço vivido. Ela inclui volumes, cores, odores, sons e movimentos. Só de analisar essas duas imagens aqui, a gente imagina diferentes volumes, cores, odores, sons e movimentos, uma vez que elas estão presentes em paisagens e espaços bastante distintos, sendo uma do espaço urbano e a outra do espaço rural. Outro conceito bastante importante seria o zoneamento regional. E ele é feito para organizar o espaço geográfico, com base em aspectos ecológicos e humanos. O zoneamento ele é progressivo, intencional e subjetivo, e reflete os objetivos e interesses da pessoa que está observando. Para a gente fazer um zoneamento regional, a gente precisa coletar informações. E essa coleta de informações ela pode ser através de fontes primárias, ou seja, através das pesquisas de campo e entrevistas, mas também pode ser feita através de fontes secundárias, através então de análise de mapas, de bibliografia, de livros e assim por diante. Então, após a gente fazer essa coleta de informações, a gente faz a sua confrontação e isso vai permitir a gente identificar paisagens agrárias. Essas paisagens agrárias podem ser homogêneas, ou seja, com características bastante próximas umas das outras, e que geralmente são encontradas em estudos mais locais, e paisagens heterogêneas, com características mais distintas, encontradas geralmente em estudos de nível regionais ou nacionais, ou seja, com grandes extensões territoriais. E o espaço agrário do Rio Grande do Sul ele pode ser caracterizado pela diversidade de paisagens resultantes da interação entre o homem e o meio ambiente, ao longo de séculos, influenciado por características geomorfológicas e pela vegetação natural. E esses autores dividem o Rio Grande do Sul em 5 grandes unidades de paisagem. A primeira grande unidade seria o Planalto Basáltico, que é essa região com o roxo aqui mais forte do mapa. E esse Planalto Basáltico ele pode ainda ser subdividido em regiões de campos de cima da serra, com altitude de 1000 metros, destinados ao uso pastoril, com relevo ondulado e vegetação de campos. A gente tem ainda regiões de floresta, com escarpas cobertas por Mata Atlântica, florestas de araucária e florestas subtropicais. E também tem-se regiões agrícolas, onde tem-se o predomínio de lavouras anuais,
áreas então que eram originalmente de florestas, né, ou de campos sujos, e que posteriormente foram destinadas aí para o uso, né, para cultivo aí de grãos e assim por diante, ou seja, né, lavouras. E aí, tem-se aí a Cuesta do Eato, né, identificada aí no mapa como sendo uma região mais, com esse roxo aqui mais fraco. Então ela pode ser subdividida em três. A primeira seria os campos limpos, né, de solos rasos e gramíneas destinadas aí ao uso pastoril, ou seja, para a criação de gado. Tem-se aí os campos sujos, né, onde a gente tem arbustos e gramíneas, né, de solos arenosos, que também são destinados aí ao uso pastoril. E tem aí as regiões agrícolas, cultivadas de arroz, né, que a gente tem o cultivo de arroz, o qual é caracterizado por ser irrigado, né, nas regiões então de várzea. Isso aí é a depressão central, localizada então no centro do Rio Grande do Sul, identificada aqui no mapa como essa cor mais verde aqui, e ela pode ser subdividida em campos de depressão central, onde temos colinas e campos e matas de galeria, onde essa região é destinada ao uso pastoril, e também tem-se aí o uso agrícola, né, onde tem-se aí o cultivo de arroz nas bacias, né, dos rios Jacuí e Ibicuí. O escudo sul-rio-grandense, localizado aqui nessa região mais avermelhada. A evolução e diferenciação dos sistemas agrários aqui na nossa região, ele é marcado por uma grande diversidade geomorfoambiental que influenciou o processo de ocupação humana e também proporcionou uma história agrária diferenciada. Essa diversidade originou duas grandes linhas de evolução aqui no nosso estado. Bem, uma delas seria a região de campos, que é caracterizada por esterpes e savanas. Essas regiões deram origem a sistemas agrários que priorizavam a utilização de campos para a pastagem e o cultivo. A segunda seria a nossa região, a região de floresta. Elas são cobertas por florestas ombrófilas, densas ou mistas, e também florestas estacionais. Esses sistemas desenvolveram-se com um foco inicial em extração de recursos florestais, seguido por processos de desmatamento e transição para a agricultura de lavouras. Aqui na imagem dá para ver o nosso estado. O que não está grifado seria a região de campos. A próxima imagem seria a região de floresta, que, mais uma vez, o que não está engrifado seria a região dessa floresta e seria mais na região norte. E aqui seria as transições dos povos, como a ocupação jesuítica, a açoriana, a colonização alemã, italiana e outras etnias. Além dessas duas linhas principais, né, seria a região de floresta e de campos, nós também teríamos uma terceira, que seria uma área de transição entre essas duas áreas, chamada de áreas de tensão ecológica. Nesse sistema agrário, haveria uma coexistência dessas ambas práticas, tanto no sistema de floresta quanto nos sistemas de campo. Esse processo de evolução agrária ele pode ser representado de uma maneira esquemática, considerando a distinção entre áreas de campos e florestas. E o estudo das imagens e paisagens dessa região é muito essencial para entender como os diferentes sistemas agrários se sucederam ao longo do tempo. Como dá para ver nessa imagem, bem elaborada, a parte de cima seria a região de campo e a de baixo seria de floresta. Cada tópico seria uma faixa de tempo. E a gente vai falar o que cada faixa seria. Primeiramente, na região de Campos, a gente teria o sistema agrário indígena, pré-colombiano.
Esse sistema ele teve início com populações indígenas de caçadores, coletores, como o dos Gés e dos Tupi-Guaranis, e a exploração dos recursos naturais era feita de maneira direta, com a caça e coleta predominando. Também a gente pode falar do sistema de derrubada queimada, conhecido como coivara, que era uma prática comum, com meios de produção sendo essencialmente manuais. Referente ao sistema agrário, Vacaria del Mar, século XVII, ele inicia-se a partir da chegada dos jesuítas, em 1626, que eles introduzem, as raças ibéricas, como o gado bovino chucro, nessa região, que foi rapidamente disseminado. A exploração era voltada para o couro, e as populações indígenas sofrendo bastante, nas mãos dos bandeirantes, já que eles foram desmantelados. Por seguinte, teremos o sistema agrário de tropeirismo e sesmarias, no início do século XVIII. Com o auge do tropeirismo, os bovinos e moares foram conduzidos a pé para a região do sudeste do Brasil, devido à crescente demanda da descoberta do ouro no estado de Minas Gerais. Isso proporcionou o crescimento de tropeiros e militares, que se estabeleceram ao longo dos caminhos de transporte. E as sesmarias, seriam extensas áreas de terra que surgiram como uma forma de organizar essa atividade, com objetivos administrativos e militares. O outro sistema seria o sistema de estâncias, no século XIX, com a decadência do tropeirismo e a ascensão das charqueadas. Em vez de ser transportado para o centro do Brasil, o gado ele era direcionado para locais próximos, onde era abatido e transformado em charque. E esse sistema resultou em melhorias nas práticas de manejo do gado e nas estâncias, com a criação do bovino sendo totalmente voltada para a produção de carne salgada. Nós também temos o sistema agrário contemporâneo inicial, que seria o início do século XX, já que a gente tem a introdução de frigoríficos aqui no nosso estado, que deu-se com a modernização da criação do gado. Também a gente introduziu as raças europeias, de gado de corte, cercamento de propriedades e a utilização de insumos agrícolas que contribuíram para melhorias desse sistema. Outra coisa bastante importante que deve se falar seria o cultivo de arroz irrigado, que ganhou grande destaque em algumas regiões de planícies baixas e grandes várzeas, como Camaquã, Guaíba e Cachoeira do Sul. Por último, nós temos o sistema agrário contemporâneo atual, da década de 60 em diante, e dá-se com o início da Revolução Verde, já que houve uma intensificação da utilização de insumos externos, como adubos, vacinas para os animais, complementos também para esses animais, implementação de novas tecnologias, inseminação artificial e manejo de pastagens. A gente também pode falar do implemento, a modernização da risicultura irrigada e da expansão do cultivo da soja, bem como o reflorestamento com espécies exóticas que marcaram essa fase. O sistema agrícola se tornou mais tecnológico e focado na produtividade e na intensificação da produção. Na imagem à esquerda nós temos uma das primeiras raças ibéricas introduzido pelos jesuítas, e na direita um campo de arroz irrigado. Bem, da minha parte sobre a região de campo seria isso, e o próximo será sobre a região de floresta. Então, evolução e diferenciação dos sistemas agrários na região de floresta. Sistemas agrários indígenas é caracterizado por práticas agrícolas tradicionais e laços com a natureza. Coexistiu com sistemas agrários caboclo, implantado por mestiços russos brasileiros que combinavam agricultura de subsistência, derrubada e queimada, coleta e caça, mantendo vínculos limitados com o mercado, erva-mate e excedentes agrícolas. Sistemas agrários inicial. Colonial inicial originado na colonização europeia, alemães e os italianos, pequenas glebas de agricultores com 25 a 77 hectares, práticas de derrubada e queimada, também posteriormente tração animal e leve,
A produção era majoritariamente voltada ao autoconsumo, com poucos excedentes para o mercado. Já no sistema agrário colonial contemporâneo, o mercado, pela ampliação e a produção excedente, é a maior inserção do mercado. Porém, as faltas de terra disponíveis e o aumento populacional levaram a uma crise no modelo agrícola, provocando o êxodo rural para novas colônias ou regiões do Brasil. Sistemas agrário contemporâneo atual, transformado pela Revolução Verde, com motomecanização, insumos agrícolas, modernização, instalações e especialização agrícola, a integração com agroindústrias e a expansão em lavouras comerciais como soja e milho marcaram essa etapa. Temos uma foto do desmatamento do período colonial do Rio Grande do Sul. Como é que foi feito, né? Tudo mato, os caras foram abrindo, queimando, depois gradeando, assim vai. Aqui tem uma criação de suínos tipo banho, né? Usavam os leitões antigamente, tinham muitos quilos de banho, hoje em dia só em poucas fazendas, propriedades que a gente consegue ter esse tipo de porco. E a nossa conclusão é que o espaço agrário do Rio Grande do Sul passou por diversas transformações ao longo da história, refletindo tanto as características naturais da região quanto as mudanças nas práticas de ocupação da floresta. Desde a colonização com o uso de tecnologias primitivas até a Revolução Verde e a modernização agrícola, a adaptação das paisagens ao longo do tempo foi fundamental para o desenvolvimento econômico do estado, para atrair turismo, né? Então, o zoneamento e a caracterização das paisagens agrárias são umas ferramentas importantes para entender essas mudanças, permitindo uma visão mais clara dos sistemas agrários. Compreender essas transformações é essencial para o planejamento e a gestão do uso da terra, especialmente em um contexto de novos desafios e ambientes de sustentabilidade. Então, agradeço a todos pela atenção.